A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de nós estarmos juntos para gravarmos a nossa segunda lição dos nossos adolescentes, que tem como tema principal o ministério, a vida e ministério do apóstolo Paulo, que foi o grande servo de Deus, chamado por Deus para fazer toda a diferença, principalmente no meio do povo gentio, na qual somos nós. E o tema de hoje, dessa nossa segunda lição, diz assim: a grande mudança de perseguidor a perseguido. A nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 9, versos de 3 a 9. Atos 9, versos de 3 a 9 e depois o verso 17. Diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. O verso 17. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Vou ler o 18 também. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós vimos aqui o chamado como Saulo. E possivelmente nós não vamos falar Saulo, vamos sempre falar Paulo mesmo, para que não haja confusão, e na verdade é o mesmo nome. Nós vamos encontrar aqui na mensagem do dia, dizendo assim: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou Jesus da morte. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Esta lição traz consigo 3 objetivos que nós estaremos vendo ao decorrer da lição. Primeiro, ensinar quem foi Paulo. Segundo, mostrar como o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo. E terceiro, destacar a importância de ter um coração aberto para Deus. Então nós vamos ver como foi importante toda a vida, todo o ministério do nosso querido irmão Paulo. Vamos descobrir? Vamos lá? Não temos muitas informações sobre a infância e adolescência do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, mas o que sabemos é suficiente para notar que foi uma fase importante marcada por aprendizado. Ele foi estudioso e amava a Deus. Vejamos como foi a vida de Saulo e como ele encontrou com Jesus. Após esse encontro, o caminho de Saulo foi transformado para sempre. Saulo nunca mais foi o mesmo. Vamos aprender como foi a história dele? Vamos lá então. Hora de aprender. Desde o seu nascimento, Paulo foi preparado para ser um instrumento de Deus, para pregar o evangelho e ensinar a igreja. Ele era temente a Deus e estava disposto a obedecer. Por isso,
quando encontrou com Cristo, se entregou a ele e abriu seu coração para que o Espírito Santo o conduzisse. Quando nós lemos que Paulo ele participou da morte de Estevão, quando lemos que ele ia perseguir os cristãos, nós vamos entender por detrás disso que ele fazia isso porque ele julgava, se ele continuasse procedendo desse jeito, ele estaria agradando ao Senhor nosso Deus. Paulo vai entender que aquela seita, entre aspas, de Jesus Cristo, que era o caminho, não podia ser algo real. Ele não compreendia por quê. Porque os religiosos, que eram os cabeças maiorais, que eram os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles não acreditavam em Cristo. Logo, Paulo também, ele não vai acreditar em Jesus de imediato. Por isso que quando ele é enviado para perseguir os cristãos, ele vai pensando estar fazendo uma boa coisa. Só que nós vamos ver que mal sabia ele, como nós lemos no texto bíblico, que quando ele se levantava contra aqueles pequenos cristãos, aqueles homens sem muito conhecimento, como era o conhecimento dele, ele estava levantando-se contra o próprio Deus. E isso iria lhe trazer consequências terríveis na sua vida. Primeiro tópico: quem foi Paulo? Você já se perguntou por que às vezes o apóstolo é chamado de Paulo e às vezes de Saulo? Saulo era o nome hebraico. Ou seja, para os hebreus ele se chamava Saulo. Nós não vemos muitas informações acerca da família dele, mas nós vamos ver que, segundo Filipenses, vai dizer que ele era um homem da tribo de Benjamim. Então nós vamos ver que ele foi formado, ele teve uma formação religiosa muito importante, como nós vamos ver que ele foi criado quando está em Jerusalém, aos pés do grande Gamaliel. Paulo era um judeu das nações. Isso significa que seus pais eram judeus da tribo de Benjamim e que ele não havia nascido em Israel. Ele nasceu provavelmente por volta do ano 5 em Tarso, capital da província romana da Cilícia. Seu território hoje faz parte da Turquia. Tarso era uma imponente cidade daquela época, com uma grande cultura, com um grande comércio, onde moravam judeus e não judeus. Sabe-se que na adolescência ele foi morar em Jerusalém e estudar com Gamaliel, como eu disse. Assim circulou por um ambiente judaico-grego-romano. Então ele tanto estava entre os judeus, estava entre os gregos e entre os romanos. Por isso que ele vai ser chamado de um poliglota, alguém que falava várias línguas fluentemente. Ele falava diversos idiomas, por ser judeu, falava aramaico e hebraico. Pelo contato com os outros povos, falava grego e latim. E também sabemos que ele exercia a profissão de fazer barracas. Nos dias de Paulo, a sociedade romana estava dividida entre pessoas livres e escravos ou servos. Estima-se que os escravos ou servos representavam 80% da população. Imagine bem, 20% pessoas livres e a maioria absoluta eram escravos. Mas tudo indica que Paulo ele era um cidadão livre. Ele era um cidadão livre, a sua família era uma família livre. Tanto que ele vai ter esse livre acesso e ele vai ser, por ter nascido e por ter esse contato tanto de ir, de estar entre os gregos, entre os romanos, mas ele vai chamar para si, isso aparece lá em Atos capítulo 22, verso 28, que ele vai dizer que ele é cidadão romano.
algo que talvez muitos queriam ser e não eram, mas ele conseguiu esse título de cidadão romano. E isso fazia dele uma pessoa de uma influência muito grande. Por isso que ele vai ter liberdade que outros pregadores, talvez, no lugar dele não teria. E por outro lado, ele também seria muito perseguido, porque alguém que tinha autorização do império para poder fazer o que quisesse fazer, perseguir, matar, e agora está do outro lado, imagine bem essa consequência. No segundo tópico vai falar sobre o encontro de Saulo com Jesus. Saulo, movido por seu zelo, perseguia os seguidores de Jesus. Como eu falei, lembra que eu falei? Que ele não fazia por maldade, ele fazia por zelo, por pensar que aquela nova seita estava blasfemando contra Deus. E, nesse período, quem vai surgir? Estevão, um diácono cheio do poder de Deus, que pregava a palavra de Deus com autoridade como nenhum outro, e aqueles religiosos, os fariseus, diziam que ele, Estevão, estava blasfemando contra Deus. E então, aqueles religiosos, os sumos sacerdotes, os fariseus, enfim, se levanta contra Estevão para matar. E quem estava lá nesse dia, quando Estevão estava para ser apedrejado, era Paulo, estava participando ali. E por isso ele foi preso e levado a julgamento. Furiosos com o discurso que ouviram, os homens que o julgaram apedrejaram Estevão até a morte. E Saulo aprovou esse ato. Por quê? Porque ele pensou que Estevão de fato estava errado. Mas, se a história de Paulo terminasse aqui, diríamos que ele foi um homem terrível, um homem como nenhum outro, naquilo que podemos chamar de perseguição contra o povo de Deus. Só que a história dele não termina aqui. A história dele vai ser de um homem que perseguia. Ele vai passar a ser perseguido por amor do Evangelho. Depois de algum tempo, Saulo saiu de Jerusalém com o destino de Damasco, com o propósito de prender os seguidores do caminho. No início da igreja, eles não chamavam de igreja evangélica, não era igreja evangélica, não se chamava de igreja, chamava aquele da seita do caminho. Jesus tinha os seus seguidores como sendo da seita do caminho, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quem seguia Jesus, seguia o caminho, seguia a seita do caminho. Mas nós sabemos que Jesus não é seita, né? Jesus, ele traz para nós a religião mais profunda que existe. Quando o seu fundador morreu, ressuscitou, né? Sendo Deus, se humilhou, veio até a parte mais baixa, como escreve Paulo aos Filipenses, e se veste de servo para nos fazer herdeiros das mansões celestes, herdeiros do reino celestial. Ele reconheceu a voz, caiu no chão, perguntou com quem estava falando. Era o próprio Jesus que se apresentou como aquele que Saulo perseguia. E hoje, vale dizer o seguinte, que aquelas pessoas que estão fazendo perseguição contra os cristãos precisam entender que quando um cristão é perseguido, ele de fato não está perseguindo só o cristão, ele está perseguindo a Cristo, está perseguindo o Senhor da igreja, o Deus da igreja. E o Deus da igreja não deixará nenhum culpado passar por inocente. Não vai deixar. Vai chegar o momento do acerto de conta, que querendo ou não, aceitando ou não, terão que ajoelhar-se diante dele, olhar para ele, confessar quem é ele, que é o Cristo, o Filho de Deus, e ainda assim irão ouvir dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Que coisa terrível. Saulo pensava que estava agradando a Deus quando atacava as pessoas que professavam o nome de Jesus. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Deus. Mas lembre-se,
É o Senhor Jesus que está sendo insultado. Por isso, continue servindo a Deus, pois Ele vê tudo e tomará providência no momento correto. Podem perseguir a gente, mas nós, estando fazendo a vontade de Deus, não tem problema, porque no tempo certo eles serão julgados e, se não se arrependerem, serão condenados. E aqueles que hoje passam por diversos problemas, afrontas, por exemplo, receberão do Senhor a vida eterna. Receberão do Senhor este algo maravilhoso. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Deus. Terceiro, o chamado de Paulo. Saulo só foi entender o que lhe acontecera quando encontrou Ananias em Damasco. Isso porque Deus já tinha aparecido a Ananias, dando as instruções para conversar com Saulo e orar por ele. Atos 9 vai falar sobre isso. Que quando o Senhor fala com Ananias e Deus fala, é Saulo, você vai procurar Saulo. Ananias não queria. Por quê? Porque já estava correndo a notícia de que Saulo era um homem cruel. Saulo era um homem que matava, perseguia os crentes, consentia na morte dos crentes. E agora Ananias pensa consigo, eu vou lá? Não vou mesmo, não vou. Mas ele, movido pela voz de Deus, pelo sentimento de ser um servo de Deus, de ser um servo do Senhor, ele então vai. E quando ele chega lá, ele vai dizer para Paulo, porque o Senhor já tinha falado para ele, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele vai, no tempo certo, entender o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Ananias chega para Saulo e vai falar com ele que ele estava lá porque o Senhor Jesus mandou que ele estivesse ali. E ele então ora por ele que estava cego retoma a sua visão e aproveita, já que ele deseja, ele já é batizado e a partir daí já vai começar a viver a novidade do Evangelho. O Senhor havia escolhido Saulo para anunciar o nome de Jesus aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Depois que Ananias orou por Saulo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Voltou a enxergar e foi batizado. Ele passou alguns dias ali e pregou nas sinagogas. Saulo era famoso e temido pela perseguição que fazia contra os do caminho. Imagine a admiração dos seguidores de Jesus em Damasco quando ficaram sabendo que ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor. Um tempo depois, alguns judeus ficaram incomodados com a mensagem de que Jesus é o Messias e planejavam matar Saulo. Sim, por isso ele precisou fugir da cidade. Olha, há um texto na Bíblia, um texto que ele mesmo vai escrever, que ele diz assim, olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E de fato, queridos, às vezes nós falamos que temos as marcas do Senhor, mas no nosso caso são marcas superficiais. Mas as marcas de Paulo, não. Além de ser marcas profundas espiritualmente, foram marcas no seu corpo físico. O seu corpo físico sofreu muito, para que ele pudesse estar na presença do Senhor, para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios. Uma certa vez, estudando, alguém escrevendo disse que o Senhor chamou Saulo para ser um comandante da pregação do evangelho entre os gentios. Quando olhamos para Pedro, para João, para os demais, nós vamos ver que eles têm um ministério muito voltado para os judeus, para o povo hebreu. Mas Paulo não. Ele podia pregar para judeus, para hebreus, mas o seu ministério foi pregar para os gentios. Hoje, nós devemos muito a esse homem de Deus, que não mediu esforços para fazer as suas viagens missionárias, correndo risco de vida, podendo ser morto, perseguido, preso várias vezes, mas ele não deixou de pregar esta poderosa mensagem.
De perseguidor, Saulo passou a ser um cristão perseguido. Isso nos mostra o poder da transformação do Espírito Santo. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, Paulo, ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Sim, o apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo vem do grego e significa enviado. E gentio é toda pessoa que não é judeu. O apóstolo é aquele que era enviado. Hoje nós temos muita gente que fala que é apóstolo, mas não é apóstolo coisíssima nenhuma. Só tem nome de apóstolo, porque de apóstolo não tem nada. Porque o apóstolo, dentro do seu ministério, do seu chamado, é aquele que implanta igrejas. É aquele que implanta igrejas, que é enviado a implantar um trabalho, a desenvolver um trabalho, e ele tem na sua carreira espiritual algo que Deus dá para ele, que é esse poder, essa autoridade espiritual de levantar um trabalho, preparar um obreiro para estar ali e depois, dentro dessa função apostólica, passar para confirmar a obra. Mas tem gente que só tem o nome de apóstolo, mas sequer sai da sua igreja, sequer sai da sua igreja para pregar a palavra. Então, esse apóstolo não é o apóstolo segundo o modelo bíblico. Paulo, ele vai desenvolver um chamado extraordinário. Saulo era famoso, temido e perseguia os que faziam parte do caminho. A conclusão diz: o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco mudou a história dele. Ele entendeu que Jesus era o Messias, prometido, anunciado por profecias do Antigo Testamento. Paulo entregou-se por completo a Cristo e passou a falar de Jesus em todos os lugares. E ele vai escrever a carta aos Gálatas, que é uma carta principalmente para a defesa do Evangelho. Gálatas é uma carta apologética, que tem como principal pano de fundo a defesa do Evangelho de Cristo. Na nossa terceira lição, nós falaremos sobre os passos do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Você que tem estado comigo aprendendo, estudando as lições, muito obrigado, tá bom? Dê o seu like, dê o seu joinha, tá? Porque é muito importante. O seu comentário também é fundamental para que esse estudo possa alcançar a vida de mais alguém. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e lhe aguardo na nossa próxima aula em nome de Jesus. Até lá, um forte abraço.